Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Giba, campeão olímpico em 2004 e hoje eu estou aqui junto com vocês, profissionais da educação física. Todos vocês que têm o CREF, né? A gente sabe muito bem que o CREF foi fundado em 1998. Eu fui um pouquinho antes para a escola, né? Eu sou lá de 76, mas a educação física, o profissional de educação física, eu falo sempre que foi uma figura muito importante na minha vida, principalmente no começo da minha vida, não da minha carreira, tá? Eu lembro muito bem que eu estudava no Gucimas de Londrina e o professor de educação física, estava todo mundo conversando lá na segunda-feira, quando tinha que cantar o hino nacional, e ele deu um apito alto, super alto, e olhou para todo mundo assim, quando todo mundo ficou quieto, né, que a gente respeitava muito o nosso professor de educação física, e falou assim: quando vocês não arrepiam quando toca o hino e não ficam quietos, vocês estão desrespeitando a sua bandeira e o seu país. E ali começou tudo para mim, né? O respeito do profissional de educação física. Daquele dia para frente, quando eu cheguei na seleção a primeira vez, em 1993, que eu escutei o hino, me remeteu àquele dia. E eu senti, né, no coração, tô arrepiado até agora, a importância do que ele estava falando naquele momento para todos nós, para crianças, né? Eu tinha 7 anos de idade na época, mas que depois eu fui entender isso. A gente sabe hoje a quantidade de obesidade, o que aumentou a obesidade, a quantidade de crianças que estão obesas hoje. E o que muda isso? Muda com uma educação física, muda com o esporte, muda com uma caminhada, muda a vida, né? A gente tem várias coisas aí, problemas cardíacos, diabetes. Durante anos eu criei um projeto que chamava Gibinha, que fala sobre a obesidade infantil através da reeducação alimentar dos pais. E hoje a gente sabe que tem um telefone, a criança às vezes fica preguiçosa, ela não quer fazer um exercício, mas isso a gente precisa trazer as nossas crianças para o exercício. E quem faz isso? O professor de educação física. Quando a gente vai diretamente para o professor de educação física, a gente pensa no quê? Ah, vamos para a quadra fazer uma brincadeira. Agora, essa brincadeira é o quê? É uma bola queimada, é um vôlei, é um basquete, é um futebol. Agora, quanto que esse professor estudou para chegar em todas essas técnicas de todos esses esportes? Eu sempre falo o seguinte: todas as crianças, né, quando elas chegam para mim, que elas falam assim: Giba, se você pudesse me dar uma dica, o que você me falaria? Eu falo sempre para todos: estudem, porque eu não conheço nenhum atleta que não seja inteligente. Porque para chegar no nível que eu cheguei, né, da seleção brasileira, porque a gente sabe que é um funil muito pequeno, né, quando você chega lá no alto nível. Então, a gente tem que lembrar de uma coisa: inteligência. A gente tem que pensa quantos milésimos de segundo uma bola de voleibol decide uma Olimpíada ou um campeonato mundial. Agora, se eu não tiver com minha mente pensando o tempo inteiro no jogo, como que eu vou fazer? Então, pensem nisso e não deixem de estudar. Não deixem de admirar o seu professor que estudou, que foi atrás, que correu, que fez uma faculdade para passar para vocês todos os princípios da educação física. Segunda coisa é a alimentação. A gente sabe muito bem que a gente é o que a gente come, né? Então, assim, a gente tem que fazer temos que fazer alimentações saudáveis e regradas. E recentemente, o pessoal do CREF encontrou junto com a ministra da Saúde. Isso é muito importante, gente. Porque quando a gente faz o esporte, quando a gente faz a nossa educação física, o que acontece? A saúde melhora, ou seja, o custo no Ministério da Saúde vai ser menor. Então é por isso que eu, Giba, isso é uma opinião minha, eu sempre brigo, sempre discuto para que aumente a verba do esporte, para não ter que colocar essas crianças num hospital, com todos esses problemas que eu falei. Eu falei de obesidade, mas tem vários outros problemas que o sedentarismo causa. Então, tá vendo quanto é importante um professor de educação física na sua vida? E quando eu comecei a jogar, lá em 93, eu tinha vários professores
Era o preparador físico, era o técnico, era o segundo técnico, todos eles eram professores de educação física, que cada um estudou dentro da sua área para passar para a gente o melhor. Então, quando eu vou fazer um camp de voleibol, a primeira coisa que eu falo com as crianças é o seguinte: atenção, não entendeu? Pergunte. Não tenham vergonha de perguntar. Então, se você está numa aula de educação física e o professor te passou um exercício, não tenham medo de falar: professor, por favor, pode me explicar de novo? Porque quando você entende o exercício, você executa o exercício muito melhor. Porque isso entra na sua mente e você desenvolve todos os movimentos do jeito que tem que ser feito. E quando eu cheguei na seleção adulta, já é uma coisa bem diferente. Por quê? Imagina, na seleção infantil tinham 38 meninos, né? Que na época nós tínhamos 16 anos, e só 12 ficaram. Então, até hoje eu tenho amizade com muitos deles, dos que ficaram e dos que não ficaram. Os que não ficaram, o que eu sempre instigo eles a fazer? Você não passou na peneira da seleção brasileira, mas você pode ser um médico esportista, você pode ser um professor de educação física, porque hoje é necessário e obrigatório ter o CREF para ser um técnico. É um dos quesitos, tá? Então, isso é muito importante. Os outros esportes, sim, eu não posso falar para você, mas o voleibol é primordial você ter o CREF, ter o ensino, ter o aprendizado para poder passar. Eu passei pelo menos 20 anos na seleção brasileira e 27 anos de carreira. Então imagina, vamos parar para pensar, eu comecei a jogar com 13 anos e parei com 38 anos. Então assim, foi um longo, um sacrifício que eu não conseguiria se eu não tivesse meus técnicos, meus professores que me ensinaram o caminho certo a seguir. Abra sua mente para o aprendizado. E lembre-se de uma coisa que é muito importante que eu falo para todo mundo. Porque depois que eu fui cortado da primeira peneira, em fevereiro de 93, no antigo Clube Banespa, em abril, o Estado do Paraná me indicou para ser um jogador da seleção brasileira, quando tinham esses 38 meninos. E eu falei assim, agora que me deram essa chance, eu não vou largar ela. E eu cheguei e fui campeão mundial em setembro do mesmo ano de 93, melhor jogador, melhor atacante. Voltei e agradeci o técnico que me tirou da peneira. Então, lá vai a dica, não deixe ninguém acabar com teus sonhos. Só você tem o direito de acabar com eles. Chegar ao pódio é difícil, mas se manter no pódio é muito mais difícil. E para isso, todos os professores, vocês conhecem muito bem o Bernardinho, que também é um professor, que também tem CREF, né? Todo mundo lembra dele mordendo a camiseta, sendo chato. Ele não estava sendo chato, ele estava dando lição para a gente, ou simplesmente ensinando a gente a ser melhor a cada dia, a cada treino. Então, ele sempre falava uma coisa para a gente que é o seguinte: treine como você joga e jogue como você treina. Por quê? Você treina muito mais. A hora do jogo vira uma diversão. Então, quando você vai para a escola, a prova é na sexta-feira. Quinta-feira eu estudo que eu vou bem. Você não vai bem. Não vai. Se você não estudar todo dia, prestar atenção na aula todos os dias, você não vai bem na prova. E no esporte, não é diferente. No esporte, você tem que praticar ao máximo, ao seu máximo, o tempo inteiro. Se você acha que você vai fazer na hora do jogo, se você não treina direito, não, você não vai conseguir. Então foi isso que o Bernardinho ensinou pra gente, a estar sempre... Acho que a frase seria matar um leão todo dia, não, porque a gente matava às vezes uns 2 ou 3 por dia. Mas matar a preguiça que tem dentro de você, quando você se torna um campeão. Porque quando você acha que você é bom, é a hora que você começa a cair. Então, pense que tem sempre alguém vindo atrás de você. Se a gente está falando de uma empresa, você chegou no topo, você fala, eu já estou aqui, é a hora que você vai cair. Porque os outros estão olhando quem é o primeiro. Então, a gente tem que estar sempre inovando. A gente tem que sempre estar lendo. A gente sempre tem que estar aprendendo. Porque no mundo de hoje, todo mundo sabe, nesse mundo digital,
nesse mundo que a informação chega muito rápido para todos, a gente tem que estar informado. Então, se informe, leia, busque o que você quer. É uma anatomia? É um treinamento? É uma alimentação? É uma medicina? Você precisa estudar. É o que nós fazíamos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem no YouTube e colocar Brasil e Polônia, final do campeonato 2006, o primeiro set foi uma aula. Mas foi uma aula por quê? Porque nós estudamos o time da Polônia. A gente sabia tintim por tintim do que eles iam fazer o jogo inteiro. E a gente ganhou o jogo de 3-0. Isso foi o quê? O ensinamento que o nosso técnico, que o nosso professor de educação física, Bernardo, passou para todos nós. Estudem. Vocês vão ver que o jogo é muito mais fácil. E realmente fica mais fácil. Estou voltando de novo para falar sobre estudo. Voltando de novo para falar sobre a importância do técnico, que é um professor de educação física, passando as informações para a gente. Porque enquanto a gente está descansando depois de um treino, ele está vendo vídeo, ele está estudando, ele está se matando lá para que para nós fique mais fácil. E a mesma coisa que um professor de educação física faz dentro de uma sala de aula. Quando ele chega com tudo planejado. Então, quando você vai fazer um treinamento de voleibol, você tem o quê? Hoje nós vamos treinar recepção. Depois nós vamos treinar ataque. Depois nós vamos treinar defesa, bloqueio, levantamento e por aí vai. Mas é uma sequência. E depois, quando você coloca tudo no conjunto, fica mais fácil. Então é isso que o professor de educação física faz. Ele prepara você durante 2, 3 meses para fazer uma prova, mas ele te passou tudo. Ele te ensinou tudo. Às vezes a gente que não presta atenção. Vamos se mexer. A gente precisa se mexer. Isso é realmente muito importante para a saúde física e a saúde mental. E aí, o atleta chega ao final. Só que o final da carreira dele é aos 36, 37, no máximo 39 anos. E o que você vai fazer? Você precisa se preparar para o pós-carreira. Porque imagina, com 38, 39 anos, você ainda tem mais 40 anos para viver. Então, o mais importante é você se preparar sendo um professor de educação física. Porque isso você pode fazer tudo. Aí você vai para uma especialização, ou de preparador físico, ou de técnico, ou de auxiliar, ou de estatístico. Olha quantas oportunidades a gente tem. Assim, hoje eu sou diretor executivo da Fundação com Projetos Sociais da Federação Internacional. Tenho muito orgulho do que faço. Eu escolhi esse lado. Escolhi o lado de cuidar das crianças no mundo inteiro. Alguns dias atrás eu estava na Índia. Foi realmente incrível. Eram milhares de crianças que você também pode transformar a vida delas. Independente se você chegou a ser um campeão olímpico ou não. No nosso dia a dia, a gente transforma a vida das pessoas. Com um simples bom dia, ou com um olá, ou com um sorriso, você transforma a vida de muita gente. Então, não perca tempo. Fazer bem, faz bem. Agora, um recado diretamente para vocês, professores de educação física. Parabéns por tudo o que vocês fazem, por todas as transformações que vocês fazem em várias vidas. E obrigado a todos os meus professores que realmente mudaram a minha vida e me deram um rumo para eu chegar aonde eu cheguei. Determinação, foco, concentração e muito trabalho. Aí cabe a você saber se você também quer fazer todo esse sacrifício para chegar longe.